Olá, prezado aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de grego instrumental. Nós temos falado sobre a importância do grego do Novo Testamento, que se trata, na verdade, de uma variação do grego clássico, conhecido como grego koiné, para compreendermos adequadamente o Novo Testamento. Nas aulas anteriores, nós discutimos sobre as sílabas, por exemplo, da necessidade de se conhecê-la para fazermos uma boa leitura, compreensão dos substantivos e suas terminações, e assim nós temos trabalhado o sentido de sílaba, os tipos de sílaba e como é formado a sílaba longa ou breve. Trabalhamos principalmente os substantivos, falando especificamente dos vários tipos de substantivos que nos são apresentados dentro do Novo Testamento. Também discutimos a flexão dos substantivos em gênero, número e caso. Nós especificamos substantivo no seu gênero masculino, feminino e neutro, onde nós tivemos a oportunidade também de rapidamente falar dos artigos masculino, feminino e neutro que acompanha o substantivo em seu gênero, não é isso? Lembrando diretamente que os vocábulos terminando em os são diretamente masculinos, o em alfa e eta são femininos e o on são neutros, e consequentemente nós temos diante disso os próprios artigos que determinam. Nós falamos dos agentes formadores de substantivo, da raiz, do tema, da desiniência, das terminações e especificamos principalmente as terminações que indicam o sujeito do discurso, tanto no singular quanto também no plural. E mostramos como isso se apresenta dentro, por exemplo, de um verbo. E apresentamos diretamente um verbo mais fundamental, que é lego, como essas terminações finais que designam diretamente a pessoa do discurso estão diretamente ligadas ao verbo. Nós falamos, portanto, ainda de como as terminações podem nos ajudar a identificar o caso nominativo, o caso genitivo e o caso dativo, apresentando especificamente de modo simples a função do nominativo, do genitivo e diretamente do objeto indireto, que seria o dativo, e do seu objeto direto, que seria o on. Nós trabalhamos assim essas terminações e, no caso, nós fizemos alguns exercícios explicando diretamente os substantivos, mostrando sua função como sujeito, sua possível tradução e a terminação que se apresentam diretamente na palavra. Diante disso, nós apresentamos dois exemplos, ou melhor, três exemplos, e depois orientamos a você que fizesse esse mesmo caso numa relação de pelo menos 20 palavras que tem no seu material de estudo, onde você pode empregar diretamente as mesmas regras, utilizando as terminações e mudando cada terminação do seu caso especificamente. Nesse caso, nós explicamos as três declinações fundamentais do texto do grego, do Novo Testamento, e nós agora vamos trabalhar a questão do artigo. No primeiro momento, quando falamos de artigo, a ideia principal é de que a função do artigo seria para individualizar, indicar ou apontar um objeto. E nesse caso, portanto, o artigo ele seria como algo certo, posto fora de qualquer dúvida. Na verdade, os artigos foram um dos maiores presentes que os gregos deixaram à civilização ocidental, pessoal. Era impossível pensar a vida intelectual da Europa sem o impacto deixado por esse legado grego, principalmente por causa do tom que o artigo acaba reunindo dentro da frase. Então, no início, principalmente do primeiro século,
o grego se tornou muito refinado e principalmente perspicaz. E, consequentemente, o artigo se tornou uma das áreas mais fascinantes do estudo da gramática grega do Novo Testamento. Mas, infelizmente, existem abusos e negligências do uso do artigo do Novo Testamento. A verdade é que o nosso querido Daniel Wallace, ele nos diz na sua sintaxe, na sua gramática grega, que o artigo ele tem, na verdade, origem no próprio pronome demonstrativo, dando principalmente ênfase em apontar para algo. E nesse caso é diretamente o que ainda continua sendo mantido. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos diretamente a perspectiva do artigo ligado diretamente ao seu gênero, que é masculino, feminino e neutro. Mas antes disso, é muito importante apontar que a função do artigo não é primariamente tornar alguma coisa definida de modo que essa coisa pudesse ser indefinida. Não, muito pelo contrário. A questão primária do artigo não é falar diretamente de uma definição, pois, na verdade, no grego há pelo menos umas 10 maneiras de definir um substantivo no grego sem mesmo ser necessário o uso do artigo para isso. Por exemplo, nomes próprios são definidos mesmo sem artigo, como o nome Paulus, que significa Paulo e não diretamente um Paulo. Então veja que não necessariamente o artigo serve para individualizar, porque há outras formas dentro do grego de se utilizar também esta forma, mas o artigo também serve para individualizar a coisa, o sujeito, apontar para um objeto, dando uma determinação específica, uma clareza diretamente a essa coisa que é designada, mas que é possível, portanto, falar do substantivo sem necessariamente haver a necessidade de especificar, como no caso do nome próprio Paulo, que eu não preciso diretamente colocar o Paulo ou um Paulo, porque por si próprio não seria necessário o artigo para esse substantivo próprio. Mas, em o fazendo, como é o caso que às vezes se apresenta, nós temos diretamente uma especificidade gramatical que deve ser apontada. Então, dizer que um artigo tem a função básica de definir alguma coisa, tão somente isso, vai dizer o gramático Daniel Wallace que é cair numa falácia fenomenológica, ou seja, seria fazer uma declaração ontológica baseada em evidências truncadas. Mas, na verdade, o artigo também tem essa função de individualizar. Na realidade, o artigo intrinsecamente tem a habilidade de conceituar a coisa, ou seja, a sua proposta diretamente é de conceder um status nominal para qualquer expressão que lhe esteja anexa. Por isso seria importante comunicar esse status de conceito para qualquer objeto que faz parte do campo semântico dessa expressão. Então, o artigo ele também faz mais que conceitualizar alguma coisa. Obviamente, é preciso fazer uma distinção entre a força essencial do artigo e a frequência com que ele é usado. Em termos gerais de força básica, o artigo vai conceitualizar. Em termos de função, ele vai diretamente identificar. Então, existem muitas formas regulares de usar um artigo. Um artigo ele pode ser usado como um pronome, ele pode principalmente descrever um pronome pessoal, como ele ou ela, ele pode servir como um pronome pessoal alternativo, alguns ou outros, pode ser como um pronome relativo, que, cujo, ele pode também ter a função de pronome possessivo,
seu, sua. Existe, na verdade, uma variedade de formas do emprego do artigo. E isso, na verdade, mereceria um estudo com muito mais profundidade do que aquele que o nosso curso possibilita. Isso daí ficaria para um estágio mais avançado. Mas eu lhe oriento a verificar, por exemplo, a gramática grega, uma sintaxe exegética do Novo Testamento, do Daniel Wallace, e também outras obras muito importantes, como o Dicionário Internacional de Teologia do Novo ou do Antigo Testamento, editado pela Vida Nova, mas também tem o Léxico Grego do Novo Testamento, do Edward Robinson, um dicionário que eu tive a oportunidade de ser o editor dele na CPAD e responsável principalmente pela escrita dos textos gregos dessa obra. Então, vamos ver diretamente os aspectos mais básicos e fundamentais. No primeiro momento, quando falando desses artigos, da sua forma mais fundamental, para você poder compreender, você deve levar em conta que nós temos pelo menos o artigo combinando com os três gêneros do substantivo. Nós tínhamos falado do gênero masculino, do gênero feminino e do gênero neutro, como ficou especificado na aula anterior. Agora, nós apresentamos, assim como já o havíamos feito, que o artigo masculino ro, ele especifica o gênero masculino. O feminino re especifica o gênero feminino. E o neutro to especifica as palavras que não são do gênero masculino e feminino, isto é, que são assexuadas, como por exemplo na expressão to ergon, isto é, o trabalho. Quando nós olhamos diretamente para essa perspectiva do artigo, nós precisamos sempre ter essa lembrança. O artigo ele sempre vai concordar com o substantivo em gênero, masculino, feminino e neutro, em número, singular e plural, e em caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. O que significa, portanto, que a terminação do artigo sofrerá variação conforme o número, que será singular ou plural, e conforme o caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo ou vocativo. Em muitos casos, a identificação do gênero do substantivo se dá mediante a determinação principalmente do artigo, uma vez que, aprendidos os artigos em seus três gêneros, não vai se constituir problema definir também o gênero do substantivo. Se você tem diretamente um artigo feminino à frente de um substantivo, obviamente esse substantivo já é conformado ao artigo que se apresentou antes. Então, se o artigo é feminino, aquele substantivo, obviamente, é feminino. Se o artigo é neutro, obviamente, o substantivo é neutro. E se o artigo é masculino, obviamente, o substantivo também é masculino. Então, o substantivo, todo mundo já sabe, que é uma palavra que vai designar a natureza dos seres, suas substâncias, das coisas, dos lugares, e assim, obviamente, o artigo vai concordar em cada um desses itens com o substantivo, quer a palavra seja masculina, quer a palavra seja feminina, quer a palavra seja neutra. Então, deve-se sempre lembrar que, de acordo com a tradução adotada do artigo ro para masculino, re para feminino e to para neutro, podem ser traduzidos para o português intercambiavelmente como o ou a, já que em português nós não temos esse gênero neutro. Então, você observa, por exemplo, nesse caso, a palavra rologos. Por exemplo, o verbo ele possui pelo menos um artigo masculino, ro, mas pode ser traduzido a palavra. Isto porque em português
logos tanto pode ser traduzido como verbo, quanto também por palavra. Nesse caso, o artigo masculino ou feminino vai acompanhar o gênero da palavra. Se eu for traduzir rologos como a palavra, obviamente o artigo ro, que é masculino, em português terá que ficar feminino, porque diretamente o substantivo palavra é, na verdade, feminino. Então, consequentemente, terá que ser a palavra. Então, essas variações, elas sempre ocorrem na tradução. É assim, por exemplo, que a expressão repasileia, que é feminino no grego, é masculino em português, quando nós falamos o reino. Não é isso? Quando nós falamos diretamente o reino, que não se trata, obviamente, de um reino qualquer, mas lembre-se, o reino, isto é, específico, especial, como no texto de Mateus 13:31, re pasileia ton uranon, que é o reino dos céus. Então, semelhantemente, vai ocorrer com o neutro to pneuma, que sendo neutro em grego, em língua portuguesa é masculino, o espírito, como em Mateus 3,16, que diz to pneuma tu theou, o espírito de Deus. Então, além daquelas funções que eu acabei descrevendo na introdução, da função do artigo, da clareza que o artigo possibilita, como também que ele não está apenas limitado a individualizar, apenas definir, e além do sentido que nós falamos, que as outras funções especificamente do artigo, é bom que você lembre diretamente essa forma de se traduzir o artigo especificamente. Então, no grego, nós não temos diretamente artigos indefinidos, apesar de nós não encontrarmos o artigo indefinido, o grego tem outras formas de falar dessa indefinição. Por exemplo, na língua portuguesa, você já está acostumado que o artigo indefinido é dividido em masculino, singular e plural. Uns, feminino, singular e plural, umas. No grego, no entanto, nós não temos essas formas para expressarmos de modo indefinido. Apesar de você não ter artigos indefinidos no grego, o grego utiliza-se de outros instrumentos para poder esclarecer diretamente a indefinição, que já é uma forma que está ligada na base do próprio artigo, que tem origem principalmente nos pronomes demonstrativos, como eu apresentei anteriormente. Não é isso? Então, quando você olha diretamente sobre esse aspecto, você observa a expressão, principalmente o pronome indefinido, tis, ti ou ti nós, que é traduzido por qualquer qualquer coisa, alguém, alguma coisa, alguém, qualquer um. Por exemplo, essa forma indefinida você vai encontrar em João 2:25, que diz claramente: Kai, hot u, reian, eiren, riná, tis, marturese, peritu, antropo, que quer dizer, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Então, essa expressão aqui, tis, ela vai funcionar como um pronome indefinido, que é alguém, e esse alguém esclarece que não se pode dizer, evidentemente, quem quer que seja, porque está indefinido. Então, diretamente, Kairot, u, reiam, eiren, rinatis, marturese, peritu, antropos. A mesma coisa vai ocorrer no uso, principalmente, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 20,
quando Paulo vai usar o pronome indefinido várias vezes. O texto completo diz: Aneretes gar tis rimas kataduloi, estis katestiei, estis lambanei, estis epaireitai, estis es prosopon rimas derei. Isto é, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. E essa mesma forma você vai ver em Mateus 12, 29, 47, Lucas 7, 36. O Novo Testamento está repleto diretamente dessa forma. Às vezes, como nós estamos notando aqui, o numeral 1, não é isso? Também vai ter uma função como essa. O numeral 1, que é reis, masculino, e mias, feminino, será usado também equivalente ao artigo indefinido tis, como aparece, por exemplo, em Mateus 18, 24, que diz assim: arxamenu de autu shinairen proserrete autu és ofileites mirion talanton. E veja diretamente que esse és aqui, na expressão, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que lhe devia 1000 talentos. És ofileites mirion talanton. Então, esse mesmo uso de és, que vai ser usado de forma indefinida, também vai ser repetido em João capítulo 11, versículo 49, para representar, na verdade, o uso de um numeral que vai representar a forma indefinida. Diz assim, em João 11:49. Estou abrindo a Bíblia aqui. Ex de tis ex auton, Caiafás, Arrierus, Ro, tu, Eniautu, Equenu, que é traduzido assim: Caifás, porém, dentre. Esse dentre, ou alguém, ou literalmente um certo fulano, que é a expressão extraída de eis de tis, que é diretamente colocado especificamente na forma de um numeral para descrever de modo indefinido dentre eles. Então, esse sumo sacerdote é representado de uma maneira bem pejorativa por João. Obviamente que João sabia quem era o sumo sacerdote daquele tempo, o Arrierus. Ele sabia quem era, mas, no entanto, ele emprega especificamente és, juntamente com tis, para especificar o sentido de um certo alguém. Então, nesse caso, você vai ter semelhante em Mateus 8, 19, quando o és será usado equivalente ao artigo indefinido quando for res grammateus, isto é, um escriba, traduzido por um certo escriba, e em Apocalipse, por exemplo, 8:13, vai ser usado o artigo indefinido como na expressão renós aetu, da qual eu traduzi como uma águia. Então, o artigo indefinido, em certos casos, também se apresenta na ausência do próprio artigo, como, por exemplo, em 1 João capítulo 1, nós encontramos pelo menos 3 vezes a expressão logos. Então, o artigo acompanha o substantivo logos, então o verbo ou a palavra nominalmente definido, claramente especificado. Mas se no texto encontrássemos apenas a palavra logos, sem um artigo, então nós poderíamos traduzir como uma palavra ou um verbo. Mas você sabe tanto quanto
garanto eu que em todas as regras sempre há exceções, e o grego koiné não vai fugir a essa máxima. Não é sempre que por falta do artigo vai diretamente nos orientar o estélio rega na sua gramática, que é necessário traduzir o substantivo de forma indefinida. Vai dizer o estélio rega que a presença do artigo vai indicar uma identidade e que na sua ausência o que vai ser enfatizado será a qualidade, como por exemplo, ho theos, é usado para identificar a pessoa divina de Deus, e theos, sem artigo, geralmente identificaria o caráter ou a essência de Deus ou a sua divindade. Se você perceber, por exemplo, no texto de João capítulo 1, versículo 1, que já é conhecido nosso, encontramos uma expressão sem o artigo, kai theos en hologos. O texto diz, em arre en hologos, kai theos em prostão theon, e agora essa terceira parte, kai theos em hologos. Observe que essa expressão kai, ela não é artigo, ela é preposição, que pode ser traduzido como e ou também. Então, nesse caso, e Deus era o logos, seguindo diretamente a forma como se apresenta na ordem da palavra grega. Como, entretanto, o artigo ro define diretamente o nominativo logos como sendo ele o sujeito da frase, na tradução para o português eu não traduzo e Deus era o logos, mas eu traduzo e o verbo, não é isso? O verbo logos era em Deus. Então, nesse caso, diretamente, o verbo era Deus. E não diretamente, Deus era o verbo. Quando você olha diretamente nisso, seguindo a ordem das palavras, como diz, Deus, a tradução seria Deus era o verbo, mas nós sabemos que, à luz da sintaxe do artigo definido, sabemos que o vocábulo verbo logos é o sujeito da frase, ro logos, e theos é o predicado do substantivo verbo, porque o artigo acompanha diretamente a palavra ou substantivo logos, ro logos, e dessa forma o identifica mais especificamente como sujeito da frase. Assim se traduz, e o verbo era Deus. Nesse caso, kai e ro logos, o verbo em theos, e o verbo era Deus. Claro, é a tradução mais preferível. Nesse caso, diretamente, nós não somos escusados de frisar que certos tradutores traduzem a frase como e o verbo era um Deus. Não é isso? Tem, por exemplo, a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, traduzem diretamente a expressão, a terceira parte de João capítulo 1, versículo 1, como e o verbo era um Deus. Isso porque nós não encontramos o artigo definido acompanhando o substantivo theos. Então, essa tradução, na verdade, ela é possível, mas, no entanto, ela não é necessária. Em primeiro lugar, à luz do contexto imediato e remoto, e depois que a ausência do artigo definido não requer a inclusão na tradução de um artigo indefinido, como o um, como faz a tradução do Novo Mundo das Escrituras dos Testemunhas de Jeová. Eu não estou fazendo uma crítica à tradução do Novo Mundo, da tradução do Novo Mundo. Eu estou fazendo uma observação exegética e gramatical a respeito do modo como eles traduzem o texto. Obviamente que isso refere-se diretamente à perspectiva doutrinária deles, na qual afirma diretamente que Jesus Cristo não é Deus, mas uma criatura mais especial de todas, e por isso coloca diretamente o artigo indefinido, dizendo que Jesus Cristo era um Deus com a expressão Deus em minúscula. Essa é a maneira como se traduz, que se
que se condiz diretamente com a defesa doutrinária que eles fazem da sua crença. Então, essa forma de colocar esse pela falta do artigo definido, isso é possível, viu, pessoal? Isso não é impossível, não. Isso é possível. Se você for passar esse mesmo texto de João para qualquer pessoa que conhece a língua grega, mas não expressa diretamente a fé cristã, na ausência diretamente de um artigo ali, essa pessoa poderia colocar um artigo indefinido em língua portuguesa normalmente. E esse procedimento ele está presente em muitas partes dentro do Novo Testamento. Tá? Então, nós temos muitos artigos indefinidos dentro do Novo Testamento que foram colocados pelos tradutores pelo fato de não ter diretamente o artigo. Isso é possível? É possível, mas nem sempre é necessário. Então, se na ausência do artigo fosse obrigatório na tradução, o uso do artigo indefinido, ele faria com que a empresa de traduzir seria incômoda e jamais chegaríamos ao verdadeiro sentido do texto, obviamente produzindo uma dubiedade. É óbvio que quando João diz kai theos em hologos, ele está querendo dizer diretamente no grego que o logos era Deus. E a perspectiva joanina teológica não era que o verbo era um Deus, não era que o verbo era a primeira e mais especial de todas as criaturas, era que, na verdade, o verbo era Deus. Por isso se diz em arre, em hologos. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Em arre, em hologos, kai hologos em proção theon, kai theos em hologos. Então, nós verificamos, por exemplo, o versículo 14 de João. Presta atenção no versículo 14, que diz assim: kai hologos sarx egênito. Ressarx é substantivo feminino. Então, aceitando essa norma como necessária, seria e o verbo se tornou uma carne, já que o sarx é substantivo feminino e não venha com precedida de artigo. Kai hologos sarx egênito. Então, sarx hologos é o sujeito, sarx egênito diretamente é tornar-se carne. Egênito, o verbo tornar, e sarx, carne. Só que aqui não antecede o substantivo feminino sarx o artigo re. Então alguém poderia traduzir, e o verbo se tornou uma carne, que é obviamente incoerente. Então, nesse caso especificamente aqui, sarx não necessita diretamente de um artigo indefinido pelo fato de não aparecer o re definindo esse sarx, ou essa sarx ou essa carne. Ainda no versículo 18, você vai encontrar no capítulo 1 de João a mesma expressão. Theon, o 10, heuraken, popote, que deveria ser traduzido como ninguém jamais viu a um Deus, não é? Theon, o 10, eroken, popoten. Então, se você olhar, neste caso, o texto nos forçaria a interpretar o substantivo theos, que trata do Pai, como um Deus em diminutivo. Olha, a mesma coisa, e eu observei na tradução do Novo Mundo, das Escrituras, dos Testemunhas de Jeová, que a mesma coisa ocorre com o versículo 6. Aí a gente já percebe que na tradução do Novo Mundo, eles usaram a regra a respeito do uso do artigo indefinido em português pela ausência do artigo definido, mas em função de uma questão doutrinária daquilo que eles defendem do que diretamente gramatical. Por quê? No versículo 6, o texto grego diz egênito anthropos apestalmenos para theu, que quer dizer houve, não é isso? Egênito anthropon, e aqui diretamente nós temos a preposição
o artigo indefinido na frente de anthropo. O texto grego diz egeneto anthropos. Esse substantivo aqui, ele é anártoro, ele não vem acompanhado de artigo. Não, o artigo ro anthropos não aparece. Então, o que fez o tradutor em todas as Bíblias? Ele colocou o artigo indefinido Houve um homem, ok? Agora, se você for seguir a mesma regra que a Bíblia, que os tradutores da tradução do Novo Mundo fizeram em João no capítulo 1, traduzindo e o verbo era um Deus, essa mesma regra ele deveria seguir nessa segunda linha, apestálmenos para theu. Por quê? Para é diretamente preposição. Para não é artigo. Theu não vem antecedido de artigo. Então, a tradução do Novo Mundo das Escrituras deveria traduzir da seguinte forma: houve um homem enviado da parte de um Deus, ou houve um homem enviado de um Deus, o que eles não fazem. Então, o que a gente observa diretamente? Que é uma tradução possível, mas não é necessária. Nem sempre o artigo, o substantivo, quando não é antecedido por um artigo, seja masculino, feminino e neutro, nem sempre é necessário incluir o artigo indefinido em português. E terceiro, que o Testemunha de Jeová, ele usa essa regra, que é possível, em João capítulo 1, versículo 1, para dizer que o verbo era um Deus em minúsculo, e ele deveria usar essa mesma regra no versículo 6, quando fala de paratheu, ele deveria traduzir também enviado de um Deus, para manter diretamente a sua regra e a sua norma gramatical. Mas eles não fizeram assim, o que vai ilustrar diretamente que a tradução deles, nesse ponto, está eivada de um preconceito doutrinário. Assim, devemos sempre entender o texto bíblico não apenas obedecendo a regra gramatical, mas também contextual e teológica. E, acima de tudo, devemos evitar explicações epidérmicas e conclusões sem a devida análise e reflexão. Portanto, saiba usar coerentemente as regras e vamos tomar muito cuidado com os textos de prova. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue estudando o grego do Novo Testamento, principalmente treinando sua leitura. Deus o abençoe.